Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cognissomos. Como vocês sabem, eu sou o Prof. Nefton e hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito pouco discursado dentro do nosso YouTube, que é sobre as regiões promotoras contidas dentro de um gene eucarioto. Se tu quer saber mais sobre isso, aguarda a vinheta! Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente para entender essa microaula é que nas regiões do nosso genoma, onde a gente encontra os nossos genes, nós temos uma região chamada sítio de iniciação. Eu representei aqui o nosso DNA de fita dupla e o nosso sítio de iniciação, o qual tem um número +1 escrito aqui. Esse número +1 aqui significa que o nucleotídeo que aqui vai começar a ser transcrito, ele vai estar presente lá no nosso RNA mensageiro. E eu também trouxe isso aqui desenhado desta forma para que vocês consigam entender que qualquer coisa que nós estivermos falando que esteja abaixo do sítio de iniciação, nós pensamos no nomezinho downstream. E qualquer coisa que nós estivermos pensando que esteja acima do sítio de iniciação, nós pensamos na palavrinha upstream, ok? Sendo que quando pensamos em downstream, nós estamos falando de nucleotídeos +1, +2, +3, +4, +5 e assim por diante. E quando estamos falando de upstream, seriam nucleotídeos -1, -2, -3, -4, -5 e assim por diante. Tá? Com isso em mente, eu desenhei aqui pra gente também em roxo a nossa dupla fita de DNA. E aqui dentro vocês encontram pequenos nomes, os quais representam os principais promotores presentes no nosso DNA eucariótico. Tá? O primeiro deles é o considerado CG-Box. Esta região promotora fica em torno de -100 a -105 nucleotídeos de distância do nosso sítio de iniciação, normalmente. E ela é rica em nucleotídeos C e G. Diferentemente de outras regiões promotoras do nosso DNA, esta região tem alta afinidade por fatores de transcrição incomuns. Eles são incomuns porque os comuns nós já conhecemos, que são os fatores de transcrição gerais. Aqueles que são chamados de TF2, A, B, C, D e assim por diante. Então, nessa região podem se associar proteínas como a SP1, proteínas como a MIG1 e outras proteínas que são consideradas enhancers. Essas proteínas enhancers, elas são capazes de favorecer a transcrição gênica. Dessa forma, a CG-Box é considerada um enhancer-like promoter, ok? EPL, enhancer-like promoter. Nessa região, quando alguma determinada proteína se associa, ela consegue aumentar a transcrição daquele gene que está sendo o alvo deste processo no momento. Em seguida, nós temos a CCAT-Box, que está na região em torno de -100 a -60 nucleotídeos do sítio de iniciação. E nós temos aqui a sequência consenso, já bem descrita na literatura. Essa sequência consenso também tem afinidade por fatores de transcrição incomuns, diferentes daqueles fatores de transcrição 2, A, B, C ou D, que a gente comentou anteriormente. Nessa região podem se associar proteínas, fatores nucleares das famílias A, B e C, assim como CCAT enhancers. E dessa forma, assim como CG-Box, CCAT-Box também é considerado um enhancer-like promoter. Ok?
Em seguida, nós temos dois elementos que são regiões do nosso DNA em regiões promotoras, que são chamados de BREU e BRED, que estão aqui, como vocês enxergam, flanqueando, estão adjacentes upstream e downstream do Tata Box, que é aquela região promotora mais conhecida e mais bem estudada na nossa literatura, quando se fala de gene eucariótico. Quando se fala na BREU, este U está relacionado à localização deste fator de transcrição, deste elemento transcricional, deste elemento de reconhecimento B. Este elemento está upstream do Tata Box. Já o BRED, o D significa que ele está downstream em relação ao Tata Box. Então, neste caso, não é em relação ao sítio de iniciação, ok? A região no qual o BREU está presente no nosso DNA em relação às áreas onde os genes se encontram é menos 37 e menos 32 nucleotídeos de distância do nosso sítio de iniciação. Aqui para vocês também está descrita a região consenso, o qual é rica em C e Gs. Essas letras aqui, que não são os nossos nucleotídeos comuns, elas representam alterações nos nucleotídeos que podem vir a acontecer. Pode ser uma variedade de nucleotídeos que pode estar presente ali, ou também nucleotídeos modificados ou alterados. Tá? Quando a gente fala sobre o BRD, ele está presente em regiões ao redor de menos 26 a menos 20 nucleotídeos de distância do sítio de iniciação. E este aqui é a representação da sequência consenso do BRED. Ainda bem que na literatura já é sabido que existe muito mais A e T nessas regiões onde se tem o BRED. Pois se vocês só olharem aqui, nós não temos nenhum nucleotídeo representado, nós só temos alterações e variações de nucleotídeos que podem estar presentes ali. Tá? Quando essas regiões estão aí flanqueando o Tata Box, elas têm sido associadas a aumento ou diminuição da expressão daquele gene que naquele momento tem como o Tata Box como o principal promotor. E dessa forma são consideradas regiões regulatórias. Agora, falando do Tata Box, que é a região promotora mais conhecida na literatura e muito mais bem estudada do que as outras pequenas regiões promotoras que eu comentei aqui pra gente, essa região promotora está em torno de 31 a 25 nucleotídeos de distância do sítio de iniciação. Ela tem como sequência consenso esta que eu escrevi aqui pra gente. E temos também algumas variações dentro da sequência consenso. Essa sequência consenso tem alta afinidade pelo fator de transcrição 2, que são aqueles fatores de transcrição gerais. Fator de transcrição 2D, na sua subunidade TBP, Protein Binding Tata Box. Okay? Essa região, essa proteína, quando associada ao nosso DNA, ela tem a capacidade de atrair a RNA polimerase 2 para dar o start na transcrição gênica, certo? Bom, com isso em mente, agora vamos ver todos os elementos os quais estão ou no sítio de iniciação ou downstream do sítio de iniciação. Tudo que a gente viu agora na literatura, eles estão presentes na região upstream ao sítio de iniciação, ok? Já o elemento iniciador, que também é considerado uma região promotora, ele pode estar presente tanto um pedaço dele na região upstream como um pedaço dele na região downstream. E mais ou menos aonde ele pode se apresentar é entre a região menos 6 e mais 45 ali relacionado à posição do gene. Ele é extremamente variável. Olha aqui, nós só temos a adenina presente
na sequência consenso e todo o resto são variações que podem acontecer naquela sequência consenso. Ele também consegue atrair o fator de transcrição 2D, o qual é aquele que atrai RNA polimerase. E uma curiosidade desse elemento iniciador, desse tipo promotor, é que ele foi um dos primeiros a ser descobertos após o descobrimento do Tata Box. E dessa forma foi salientado para os cientistas que existem outros fatores de transcrição além do Tata Box. E daí começou a se estudar muitos outros fatores de transcrição. Fatores de transcrição não, perdão. Começou a estudar muitos outros promotores que estão presentes nos genes eucariotos. Um outro ponto aqui, só para salientar, as regiões BREU e BRED, elas estão normalmente, elas são capazes de atrair o fator de transcrição 2B, que é um daqueles fatores de transcrição gerais. Tá? Logo abaixo, na região downstream do sítio de iniciação, nós temos outros elementos os quais são capazes de promover a transcrição gênica. Na verdade, favorecer o aumento ou a diminuição da transcrição que está acontecendo, tá? Pelo menos até o presente momento. E um deles é o MTE e o outro é o nosso DPE. Aqui nós temos uma sigla aqui do inglês, Motif 10 Element, ok? E aqui do inglês, Downstream Promoter Element. O MTE ele está em torno de menos 18, mais 18 a mais 27 downstream do sítio de iniciação, e o PDE está em torno a mais 28 e mais 33 em relação ao sítio de iniciação. Ambos são capazes de atrair o fator de transcrição 2D, aquele mesmo conhecido que atrai a RNA polimerase 2. E eles, dependendo da posição aonde eles estarão após o sítio de iniciação, eles podem aumentar ou diminuir a transcrição daquele gene, e dessa forma são conhecidos como genes regulatórios também, assim como o BREU e o BRED. Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente, só para finalizar essa microaulinha, é que existe uma possibilidade de que exista uma grande variedade de conjunção desses promotores. O que eu quero dizer com isso, né, gurizada? Eu quero dizer que é possível se ter um promotor só o Tata Box, assim como é possível ter o Tata Box e o BRED e o BREU. Assim como também é possível termos o Tata Box juntamente com o CCAT Box. Assim como também é possível termos só o elemento iniciador naquele gene. Assim como é possível ter o elemento iniciador, o CAT Box, o CG Box. Assim como é possível termos o Tata Box, o MTE e o DPE naquele promotor daquele gene. Então, isso dá uma grande complexidade às regiões promotoras dos genes eucariotos. Acredito que vocês agora pelo menos tenham uma ideia da configuração dos promotores possíveis dentro dos genes eucariotos, e com isso em mente vocês conseguem se aprofundar mais indo para a literatura, certo? Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa teu like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações, que logo nós teremos mais vídeos de ciências da saúde, fisiologia, bioquímica, genética e todas as outras áreas relacionadas às ciências da saúde. Obrigado, até a próxima!